Prepare-se para a mensagem de hoje, pelo consagrado homem de Deus, que estará trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Paz do Senhor, queridos, mais uma vez ministro Fábio dos Santos falando, diretamente de Brasília, aqui em Venda Nova, Minas Gerais, Belo Horizonte, para uma palavra para o teu coração. Eu estava orando ao Senhor e o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração sobre tempestade. E Deus me deu um entendimento, você ouvinte, você que está assistindo, entendimento muito forte sobre tempestades, porque há muitas pessoas que passaram ou estão passando por tempestades. O sentido literal da palavra tempestade, é claro, que se refere a uma perturbação atmosférica violenta, e isso acompanhado, associado a uma chuva forte, ventanias, granizos, trovões. Isso, no sentido literal, esse fenômeno da natureza é algo que transforma um ambiente pacífico em um ambiente de tribulação. Só que eu vim falar de duas tempestades aqui nessa manhã, nesse programa, a qual o homem passa nessa terra. As duas tempestades na vida do homem. A primeira tempestade, eu vou ler o texto aqui, o livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 ao 4. Eu estou com a Bíblia aqui em mãos para fazer uma leitura responsiva e trazer um entendimento claro para a sua vida a respeito da primeira tempestade. Eu falei da tempestade literal, agora eu vou falar de uma forma simbólica, alegórica, aplicativa para a sua vida. As duas tempestades na vida de um homem, claro, no sentido geral, ser humano, não só o homem do gênero masculino, mas homens, mulheres, todas as pessoas que vivem na face da terra. Acompanhe comigo, profeta Jonas, capítulo 1, versos 1 ao 4. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Verso 3: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Último e verso 4: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Querido, eu sinto uma presença muito grande aqui do Espírito Santo, aleluia. E eu estou me contendo aqui. A minha vontade é falar em línguas, que eu sou, porque grande é a revelação através da mensagem deste programa. Quantas pessoas estão passando uma tempestade porque estão fugindo da face do Senhor? Pastor, o que é isso? O que é fugir da face do Senhor? Eu vou dizer com palavras mais claras, mais pedagógicas e didáticas. Quando o Senhor tem um propósito, quando o Senhor tem um destino, uma obra a realizar na nossa vida, e muitas vezes nós não queremos, ou talvez por temor, por ansiedade, por timidez, ou seja qual for o motivo, ou estamos ocupados com alguma coisa nesta terra. Muitos de nós, quando fugimos, queridos, da obra, do chamado, do trabalhar que Deus tem conosco, nós passamos
por tempestades. Eu posso chamar essa tempestade aqui de tempestade da desobediência. O texto vai nos dizer que o profeta, ele tem um chamado de Deus para anunciar uma mensagem de juízo para uma nação ímpia. E essa nação estava caminhando rumo à destruição, à morte eterna. E Deus, é claro, através do profeta, não queria somente destruir aquele povo, mas queria trazer uma mensagem para que eles se arrependessem. E o texto vai dizer que ele manda Jonas, o Senhor manda Jonas ir aonde? A Nínive. E ele vai para onde? Para Tarsis. Ele passa pelo porto de Jope, aonde muitos turistas que vão à Cidade Santa conhecem este lugar, já tem noção da posição geográfica desse contexto bíblico. E ele, na sua motivação de fugir da vontade de Deus, o texto vai dizer que o Senhor mandou um grande vento, mandou uma grande tempestade naquele barco, a qual a vida de todos estava ficando em risco. A tripulação ordenou que os passageiros jogassem o peso fora, mercadorias, e tiraram sortes até descobrirem a causa daquela tempestade. E Jonas se apresenta dizendo: essa tempestade está acontecendo por minha causa. Eu vim dizer para você, querido, muitas vezes passamos tempestades na nossa vida por nossa culpa, por causa das nossas próprias atitudes e decisões de fugir daquilo que o Senhor Deus tem contigo. Se Deus tem um chamado na sua vida, fugir não é o melhor caminho. Aleluia! Nós devemos ceder, porque a vontade de Deus sempre prevalece. Outra coisa que eu quero notar aqui na tempestade que o homem passa por desobedecer a Deus é que ele entra em prejuízo. Que prejuízo é esse? Jonas pagou para ir para um lugar, ele pagou a sua passagem, mas a viagem foi interrompida pela tempestade. Ele teve que voltar para o lugar onde Deus mandou, e da pior forma. Por quê? Porque ele foi atirado ao mar, e atirado ao mar, engolido por um grande peixe. No original hebraico, o termo é dagadol, a qual muitos dizem baleia. E esse grande peixe vomitou Jonas para Nínive, para a praia de Nínive, aonde ele deveria estar. Essa é a palavra que eu tenho para a tua vida. Talvez você está fugindo e você está gastando dinheiro, está tendo prejuízo para investir em algo que Deus não tem para você. E Deus está falando: a chamada de Deus na tua vida é grande, é tremenda. Deus vai permitir meios para que você esteja, aleluia, no centro da vontade de Deus. E para você, queridos, que ainda não passou por essa tempestade, vai o conselho: não entre na tempestade da desobediência, não. Como Jonas, não passe por essa tempestade por fugir da vontade de Deus. Essa é a primeira tempestade que muitos estão passando, porque estão fugindo da vontade do Senhor. Eu venho agora, em nome do Senhor Jesus, liberar essa palavra profética, que seja qual for o espírito ou trauma que está te impulsionando a fugir do plano de Deus, a achar que o plano de Deus não é bom para você, este espírito cai por terra hoje, arai que ossuremanto, porque a glória de Deus vai se revelar na tua vida, campeão. A glória de Deus vai se revelar sobre a tua família. Ceda ao Senhor hoje, diga: Deus, eis-me aqui, eu não aguento mais essa tempestade, eu não aguento mais andar afastado, desviado, eu quero voltar, aleluia, aos teus caminhos. Provérbios diz: o homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Deixa Deus dirigir os teus passos, e Ele vai soprar essa tempestade da tua vida, essa tempestade financeira, espiritual, matrimonial, física, emocional. Deus tem poder de mandar essa tempestade calar, porque nos evangelhos, quando surgiu uma tempestade no mar, Jesus disse: vento, cala-te, mar, aquieta-te. O Deus que acalma a tempestade está visitando a tua vida hoje, que está ouvindo essa mensagem e está crendo que Deus é contigo. Queridos, vamos para a segunda tempestade que acontece na vida do homem. Eu quero abrir aqui o texto
para que você tenha ciência de que nós estamos pregando a inaudita, poderosa e verdadeira palavra do Senhor. Aqui não tem persuasão humana, aqui não tem palavras de sabedoria humana, mas tem o poder de Deus, o Evangelho, que quando é anunciado na sua simplicidade, faz milagres e maravilhas na vida daquele que crê. Aleluia! A segunda tempestade, acompanhe comigo Atos capítulo 27, versos 17 ao 20. Você vai ver o texto dizendo bem claro: ora, elevado este para cima, usaram de todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa na Sirte, amainadas as velas, assim foram à toa. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Verso 20: e não aparecendo havia há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Agora acompanhe comigo Atos 28, versos do 7 ao 10. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, aleluia, e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam. Verso 10 e último: os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Meu Deus, que revelação aqui! Agora estou falando de um contexto diferente. Nós estamos agora no Novo Testamento, no período da igreja neotestamentária, onde os discípulos estavam embaixando o reino de Deus. O apóstolo Paulo, na sua 4ª viagem, ele tinha uma chamada de ir pregar em Roma, pregar para os grandes em Roma. E nessa viagem, Deus mostrou para Paulo que haveria uma grande tempestade. Olha aí, agora eu estou pregando para aqueles que estão obedecendo a Deus, estão servindo a Deus e estão passando por uma tempestade, aracou, remasse, e dizem: Deus, o que está de errado na minha vida? Porque eu estou passando por isso, se eu estou te servindo? Essa é a segunda tempestade, é a tempestade na vida daquele que obedece a Deus. Que tempestade é essa? É a tempestade que é um propósito divino na vida do crente fiel. O texto vai nos dizer que devido a essa tempestade, e não foi pequena a tempestade, já o sol não aparecia, o vento era forte, o navio estava se quebrando ao meio, eles foram parar numa ilha chamada Ilha Malta. Ora, não era o destino de Paulo ir para Malta, mas era o propósito de Deus. Muitas vezes Deus permite uma tempestade na vida do homem, da mulher, para levá-los a um propósito que nós não sabemos, mas Deus sabe. E que propósito era esse? O principal da ilha, chamado Públio, tinha um parente, o seu pai, que estava enfermo. Naquela época, essa disenteria, essa febre, devido aos poucos recursos naturais que haviam naquela ilha de bárbaros, esse homem fatalmente morreria. E Deus enviou um homem, Ravajô, ungido, com o poder da cura, aleluia, para visitar aquele moribundo, para visitar aquele enfermo. E eu vim pregar aqui: Deus te deu dons, queridos, Deus te deu uma unção, e talvez você não entende o porquê dessa tempestade que você está passando, você não entende porque você foi parar nessa casa, nessa cidade, Aracalai, Osséria, e Deus está me usando aqui nesse programa para dizer: descansa o teu coração, Deus te enviou desse lugar para operar sinais e maravilhas através
através da tua vida. Tem gente precisando de você, por isso levante a cabeça e confie no Senhor. O texto vai nos dizer claramente que Paulo não somente orou pelo pai de Públio, mas orou por vários enfermos naquela ilha que foram curados e ouviram a mensagem da salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Olha aí, querido, essa é a segunda tempestade. Talvez você pensou que ia ficar no prejuízo, talvez que você pensou que ia sair perdendo por obedecer a Deus, mas eu vim com uma palavra do céu para a tua vida. Quem obedece a Deus não perde nada, e a tempestade que passamos é para que o nome de Deus seja glorificado. O texto vai dizer claramente que através dessa tempestade houve benefício, vitória, ao contrário da primeira tempestade, que é a da desobediência. Olha o que acontece na segunda tempestade, olha o contraste. Através da segunda tempestade, que foi um propósito de Deus, mesmo o homem estando no caminho, obedecendo, servindo, tem tempestades que são propositais para um milagre. Aconteceu curas, glória a Deus. Aconteceu salvação através dessa tempestade, glória a Deus. E lindo, Deus não perde para ninguém, querido. Deus não perde para ninguém. O texto vai dizer no verso 10 bem claro que aqueles homens os quais nos distinguiram também com muitas honras, lavasseio, remanavácia. Aquele que planta na obra do Senhor não vai ser envergonhado. Recebe essa palavra, você na sua casa, você nas redes sociais, você na Alternativa FM. Aqueles que plantam em meio à tempestade, aleluia, até, aleluia, serão honrados. O texto diz: muitas honras foram dadas, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Houve suprimento de necessidade nessa obra, querido Teres. Houve a honra de Deus, eles foram presenteados, e quando saíram da ilha não vos faltaram nada, porque Deus é assim. Deus honra o crente fiel. A tempestade no meio da obediência é para honrar, é para provar e aprovar, e Deus efetuar os seus sinais. Agora a tempestade da desobediência, houve prejuízo. Jonas gastou a sua finança, o seu dinheiro, para pagar uma passagem para ir para onde Deus não mandou, perdeu dinheiro. Jonas estava quentinho, bonitinho no barco, teve que descer no mar gelado e ficar dentro da barriga de um grande peixe, porque desobedeceu. Prejuízo, querido. A primeira tempestade traz ao homem prejuízo até que ele volte e cumpra a vontade do Senhor. A segunda tempestade é aquela que Deus permite na vida daquele que está obedecendo para fazer um propósito maior. Essa é a mensagem, e eu termino aqui com uma indagação. Você está passando uma tempestade? Você está passando por uma tempestade? Que tempestade é essa? A primeira? A da desobediência, por estar fugindo do chamado, da vontade de Deus? Ou a tempestade que Deus permitiu para que você tenha uma experiência maior e o nome de Deus seja glorificado e Deus venha te honrar, te abençoar e glorificar o nome dele através da sua vida? Pense nisso. Que Deus abençoe a tua vida, receba a vitória em nome de Jesus. Amém.